Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar. A Aegea, nossa natureza, movimenta a vida. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Exame ESG Summit. Hoje nós vamos falar sobre o que a ciência tem mostrado e o papel do setor privado no enfrentamento às mudanças climáticas. E para conversar com a gente, eu estou aqui com o Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Temos também remotamente o Dr. Carlos Nobre, pesquisador aposentado do INPE e pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bem-vindo, Carlos. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. E a doutora Thelma Krug, pesquisadora do INPE e vice-presidente do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. Tudo bem, Thelma? Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. A todas também. E é um prazer recebê-los aqui para um debate de um assunto tão importante. E eu queria começar perguntando para você, Thelma, queria que você comentasse um pouquinho, por favor, o que é o IPCC e quais os principais pontos do último ciclo de relatórios. E por que reduzir as emissões é tão central no enfrentamento às mudanças climáticas? Bom, Thalita, vamos lá, obrigada pelas perguntas, né? Eu vou tentar ser bem objetiva. O IPCC é um painel intergovernamental sobre mudança do clima, é um painel que conta com a participação de 195 governos membros e que provê avaliações assim, periódicas da base científica da mudança do clima. Os impactos da mudança do clima, os riscos futuros e também opções para que a gente possa enfrentar a mudança do clima, como, por exemplo, a mitigação, que estaria relacionada à redução de emissões de gases de efeito estufa ou fortalecimento de sumidouros, como florestas, por exemplo, né? E também na questão de adaptação. Então, como você disse, recentemente nós tivemos 3 relatórios que levam, em média, 4, 5 anos para serem desenvolvidos, por um corpo de cientistas, pesquisadores, que são autores que trabalham de uma forma voluntária na elaboração desses relatórios, ou seja, o IPCC ele não faz ciência per se, ele não faz pesquisa per se, vamos assim dizer, mas ele é responsável por fazer uma avaliação completa, transparente,
da literatura técnica, científica, socioeconômica relacionada ao tema de mudança do clima e fazer isso de uma forma que permita, então, com que os governos tenham a informação mais atualizada e possam, então, usar a informação científica para facilitar as suas negociações nos fóruns internacionais, como, por exemplo, na Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, quer dizer, se eu quiser sumarizar mesmo, né, Thalita, a informação mais importante que a gente tem é justamente que cada incremento que a gente tem de aquecimento global, e a gente já está com 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, né? E a gente vê que cada incremento faz com que a gente tenha maiores impactos nos sistemas humanos, no sistema natural, né? E isso é extremamente preocupante. Então, se a gente olhar o Acordo de Paris, debaixo da Convenção do Clima, né, ele, em 2015, tem como um dos seus objetivos justamente manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius, enquanto persegue chegar no 1,5, entendendo que isso iria reduzir e muito os possíveis impactos da mudança do clima, como eu já mencionei. Bom, então a gente de fato vai atrás do 1,5 na última reunião da Conferência das Partes da Convenção. Os países sinalizam a busca, né, de tentar limitar o aquecimento global a este nível de aquecimento, mas se eu quiser resumir, então, para que a gente ainda tenha alguma esperança de conseguir fazer isso, seriam necessárias, então, rápidas, profundas e sustentadas reduções de emissões de gases de efeito estufa. Bom, então isso me ajuda a responder a sua segunda pergunta, né? Por que a gente precisa do zero líquido de emissões de CO2? Na verdade, Thalita, se a gente quiser limitar o aumento da temperatura média global em qualquer nível, a gente falei do 1,5, mas em qualquer nível que se estabeleça, isso vai estar relacionado às emissões acumuladas de dióxido de carbono, que é o gás mais abundante, né, na natureza, e de natureza antrópica também, né? Então, para a gente limitar, por exemplo, a 1,5 graus Celsius até o final deste século, a ciência nos mostra, então, que seria necessário a gente obter esse zero líquido, ou seja, o zero líquido de emissões de CO2, ao redor de 2050. Se a gente fosse puxar para 2 graus Celsius, isso se expandiria para 2070 por causa dessa relação que eu fiz com as emissões acumuladas de CO2. Bom, então, quando a gente fala do zero líquido, a gente está falando realmente do balanço entre emissões e as remoções que podem ser feitas. Eu mencionei o dióxido de carbono, mas, paralelo a isto, nós estamos falando também de ambiciosas reduções de gases não CO2, como é o caso do metano, que apesar, o metano ele é um gás que tem um tempo de permanência na atmosfera bem menor do que o do CO2, mas é um gás que tem um maior potencial de aquecimento do que o CO2, né? Então, esses outros gases, eles potencialmente chegarão a zero, mas com uma maior dificuldade do que a gente prevê para o CO2. Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, e assim, à medida que a gente for caminhando, a gente vai complementando. Mas, em princípio, é isso, Thalita. Sim, respondeu com certeza, Thelma, e muito obrigada. E, Carlos, diante dessa situação, qual a importância de comunicar sobre mudanças climáticas fora do meio acadêmico, para as pessoas que trabalham nos diferentes setores da economia, de forma que as pessoas possam realmente entender e se engajar nessas mudanças? E hoje, essa comunicação tem sido feita de forma efetiva? Thalita, essa é uma questão muito difícil até de responder, porque eu acho que é um mistério para todos nós cientistas que trabalhamos nessa área há décadas. Eu tive a felicidade, a sorte de estar no primeiro relatório do IPCC de 1990, e tive também vários outros dos relatórios seguintes. Se a gente olhar como os relatórios do IPCC são comunicados, eles são comunicados de forma muito ampla. Este último relatório teve imensa
comunicação, os 3 grupos de trabalho, agosto do ano passado, fevereiro e abril. Mundialmente, isso é muito debatido, aparece em todos os meios de comunicação de forma muito constante. Não tem um dia que um meio de comunicação não esteja falando das mudanças climáticas, dos extremos que estão aumentando muito de frequência. Aí vem a pergunta, por que, se a comunicação está sendo tão expressiva, mas será que ela está sendo efetiva? Essa é a grande pergunta. Se a gente olhar os ritmos de emissões dos gases de efeito estufa, que é o que nos traz um grande risco, a resposta, infelizmente, é que a comunicação não tem sido efetiva. Então, por que a comunicação não tem sido efetiva no sentido de fazer com que os setores econômicos, a sociedade em geral, parta para uma situação de combate a essa emergência climática? Isso é ainda um mistério, pelo menos para mim. Eu ainda tenho um pouco de dúvidas. Por que a ciência que está presente no dia a dia de todos sobre o risco das mudanças climáticas, por que ela não repercute na redução do risco futuro? E às vezes eu gosto de fazer uma comparação com a pandemia, né? Então, eu costumo fazer uma analogia assim. Se a gente olhar as mudanças climáticas, agora, se a gente pegar os últimos 6 meses do Brasil, que teve o recorde de eventos extremos, o recorde de eventos extremos foram nos últimos 6 meses do Brasil, em número e intensidade de eventos extremos, desde aquele da Bahia em dezembro até esse último em Recife, Pernambuco e Alagoas, nos últimos dias, que matou mais de 100 pessoas. Qual a comparação que eu faço? Então, esse momento que a gente vive no planeta é equivalente, vamos dizer assim, a janeiro, fevereiro de 2020, quando a ciência começou a perceber a existência da nova cepa do coronavírus, altamente transmissível, com risco, e rapidamente a Organização Mundial de Saúde decreta a pandemia no começo de março, meio de março, e todo mundo entra numa resposta imediata, lockdowns, o mundo científico começa a desenvolver as vacinas e outros remédios, etc. E tudo em um ano a gente já tinha vacina, menos de um ano, e lockdowns diminuíram muito a transmissão do vírus. Quer dizer, a ciência foi muito efetiva em comunicar o risco da pandemia e as respostas da sociedade. A economia mundial respondeu, né? Teve um impacto econômico enorme, os lockdowns e etc, etc. Agora, por que a gente não consegue fazer isso com as mudanças climáticas? Porque o risco das mudanças climáticas são muito maiores para o planeta do que essa pandemia foi. E a ciência já trouxe soluções, do mesmo jeito que a ciência médica, infectologia, fármacos, tudo isso, vacinas, tudo isso atuou em um ano, foi o menor prazo para desenvolver uma vacina da história da medicina, tudo isso para resolver uma questão. A ciência teve um papel muito importante. Agora, a ciência mostra os riscos, a ciência e a tecnologia já apresentaram todas as soluções. Nós podemos ter um mundo com energia renovável, nós podemos ter agricultura neutra, nós podemos reduzir muito as emissões do setor de construção. A ciência e a tecnologia já apresentaram soluções. Por que não se implementa? Por que essas soluções não são implementadas na velocidade que elas precisam para nós reduzirmos o risco? Olha, se nós passarmos de 1,5 graus, com 1,1 graus nós já estamos vendo todas essas mudanças climáticas, com 1,5 graus vão ser muito mais, com 2 graus já começa a sair do controle e nós vamos tornar o planeta quase que inabitável para inúmeras espécies. Só a diferença, o relatório do IPCC 2018, a diferença de 1,5 graus para 2, você extingue 95% das espécies de corais e recifes, de recifes de corais. Então, isso, eu estou dando um exemplo aqui, e uma série de outros. Se passar de 2,5, 2,7, a gente já vai tornar
muitas cidades tropicais e quase que inabitáveis, passamos do limite humano de resistir a altas temperaturas e umidades. Quer dizer, tudo isso a ciência está mostrando com muita clareza, mas a velocidade de redução do risco está muito lenta. E finalizo dizendo, o Glasgow, COP26, coloca a meta de redução de 50% das emissões até 2030, que parece, na minha opinião, esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou, maior desafio, mais até do que descobrir uma vacina para a Covid, como nós tivemos muito sucesso, mas a gente está vendo as emissões aumentar. A guerra na Ucrânia desregulamentou, criou um caos energético, as emissões estão aumentando. Então, esse é o grande desafio, que é como tornar também a comunicação efetiva para todos os setores da sociedade, principalmente para os setores responsáveis pelas emissões. Aqui no Brasil é principalmente o setor agrícola. Muito obrigada, Carlos. E, Cristiano, aproveitando um pouco essa questão de engajamento, de transformação que o Carlos colocou, como você tem sentido o engajamento das empresas? Ele tem sido suficiente? E onde que a gente pode ajudar e pode melhorar? Seria em conscientização ou seria mesmo em estratégias para que as empresas pudessem ter condições de aumentar suas ambições de redução e trazer transformações mais efetivas de combate às mudanças climáticas? Bom, Thalita, não, eu acho que não tem sido o suficiente. Desculpa. Não tem sido o suficiente e eu acho que a reflexão que deve ser feita, e talvez o ambiente aqui, por a gente estar agora conversando com o setor acadêmico, abra um pouco desse espaço menos executivo, menos empresarial e mais, talvez, amplo, né? O desenho do ecossistema do negócio, das empresas, do setor privado, é um desenho onde se direciona a rentabilidade dos ativos. Tá? E esse ecossistema, que envolve fundos de todo o planeta, ou seja, onde a concentração do mundo nesses grandes fundos que aplicam dinheiro nas companhias por meio do mercado de capitais ou pelo sistema de dívida com emissão de bondes. Uma empresa emite bonde, dali a 30 anos ela vai pagar, ela recebe uns juros, aqueles que adquirem aquele bonde estão financiando a empresa, ou seja, todo esse sistema é um sistema desenhado, todo esse ecossistema é desenhado para a remuneração dos ativos. Tá? Dentro desse contexto, e portanto trazendo o debate de uma forma mais ampla, não me parece que o setor privado vá dar respostas na medida que a ciência ou a população pede. Tá? Eu acho que o debate tem que girar em torno de como a regulamentação do setor privado, isso ele é eventualmente um pouco contraditório com as políticas liberais, na qual, em parte delas, eu sou bastante favoráveis, mas no outro lado, ela tem que ter regulamentação de Estado, política de Estado, direcionamento de Estado, que trazem para o capital aspectos diferentes daqueles da remuneração do capital. Portanto, a resposta é não, e eu não acredito que vá dar. Tá? Talvez realista demais, é como eu enxergo, eu de fato buscaria da seguinte forma. O que está na nossa mão hoje? O que o setor privado talvez consiga responder? Tá? Esse mesmo ecossistema que é desenhado para a remuneração do capital, por vezes fala de propósito, fala de buscas diferentes dessa. Mas, na minha opinião, como o ecossistema é desenhado para isso, o setor privado sempre volta para a remuneração do capital. E isso não é um juízo de valor só sobre a empresa, mas é sobre investidores e toda a comunidade desse sistema. O que pode e tem feito algo positivo é que os alertas que têm sido dados têm chamado a atenção de investidores
e, obviamente, das empresas, e isso tem trazido esses componentes de preservação dos recursos naturais para dentro das políticas de longo prazo da companhia. Algumas delas ainda de uma forma superficial, portanto, dizendo que que quer fazer ou tem o intuito de fazer, e algumas delas já se prontificando a submeter suas metas a órgãos independentes. Tá? Submeter ainda não significa ter aprovado e depois de aprovada ainda o acompanhamento e de uma forma protocolar de que aquilo vai ser entregue. Então, eu acho que tem uma ideia de que o setor privado ele pode, a partir de Glasgow foi importante para isso, principalmente para a submissão de metas, no SBTI, por exemplo. Tem um grupo do setor privado olhando desta forma, mas de forma pragmática, ainda não atendendo às expectativas da comunidade global. Muito obrigada, Cristiano. E pensando nisso, Thelma, como tratar a questão das empresas que têm atividades que acarretam grandes volumes de emissão? Como pode talvez ser o diálogo ou quais as melhores estratégias para conversar e para conseguir fazer algo em relação a essas empresas? Então, eu acho que eu queria contextualizar um pouco, Thalita, e obrigada pela pergunta, né? Foi interessante que o último relatório do IPCC que saiu em março, que é um relatório sobre mitigação da mudança do clima, ou seja, o que se pode fazer realmente para reduzir as emissões, e quando nós falamos na primeira parte, né, de reduzir as emissões de CO2 a zero líquido, né, e num prazo muito curto, né, então e também as outras emissões dos gases não CO2, então esse relatório ele é interessante, porque ele traz uma informação que foi, para mim, extremamente valiosa de entender, que é que com, por exemplo, menos de $100 por tonelada de CO2 equivalente, a gente conseguiria ter em todos os setores, né? Ou seja, nós estamos falando do setor de energia, no setor industrial, agricultura, uso da terra, mudança de uso da terra, resíduos, não é? A gente estaria falando que a gente já teria opções de mitigação suficientes para reduzir até pelo menos metade das emissões em 2030 relativa a 2019. Você vê só, ou seja, essas opções estão dadas. Agora, são simples? Não são simples, porque você tem muitas barreiras. Eu vejo que o IPCC mostra muitas barreiras, incluindo a barreira financeira, né, ou seja, a falta de recursos para a implementação, mas há barreiras também institucionais, ou seja, a falta de uma política pública muito clara, a falta de leis, a falta realmente de uma regulamentação que permita sinalizar aonde realmente que poderíamos estar caminhando, né? Que vai, claro, diferentes regiões têm diferentes problemas, né? O nosso grande problema, a gente sabe que está muito relacionado à parte de mudança de uso da terra, né? Em se tornando cada vez mais profundo por conta das emissões por causa do desmatamento nos nossos biomas, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Mas, então, indo mais especificamente para a sua pergunta, eu vejo muito o seguinte, as empresas que são mais, digamos assim, com maiores emissões, tem muita relação a ver com a parte de energia mesmo, né? Ou seja, essa é a parte que vai ter que ser trabalhada muito bem, e imagine chegar-se a zero emissões de CO2 para esse setor num prazo tão curto para se limitar o aquecimento a 1,5. Vai ser desafiador. Se pensam em opções que não vêm ao caso aqui eu tratar, mas, na verdade, essas soluções também poderiam ser complicadas por si só. Mas, de outra forma, eu vejo também, Thalita, o setor industrial, o IPCC ele reconhece que ele tem muitas possibilidades, né, para você chegar no zero líquido ou envolvê-lo dentro dessa grande necessidade de redução de emissões. Mas no setor de indústria, dependendo da indústria, né, do setor, você vai ter a necessidade, claro, de mudar os processos de produção,
de olhar o ciclo mesmo, né, de vida, de quem que você compra, para quem que você vende, como é que você compra, como é que você vende, olhar isso de uma forma mais holística, para que você possa realmente entender o papel, a contribuição, né, daquela empresa de uma forma mais holística, né. Agora, sinaliza também o relatório do IPCC que esse setor industrial, ele é um grande emissor global, eu diria, principalmente na produção também de alguns materiais básicos. Plástico continua subindo, alumínio continua subindo muito mais do que o aumento da população, o que é incrível, né? O Carlos mencionou que a gente está com emissões subindo. Em 2019, nós tivemos um pico de emissões que a gente não via há muito tempo, talvez tenha sido recorde, né? O ano com maiores emissões de gases de efeito estufa relatados ou informados, né? On record, como a gente diz. Então, a gente realmente é preocupante o que a gente está vendo, né? Mas, então, tentando responder a sua pergunta, eu vejo que a questão das empresas vai se tornar algo muito relacionado à competição. Hoje a gente não está olhando mais somente aquela empresa, o seu produto. Hoje o consumidor e quem compra está olhando os labels. Ele já está olhando para empresas que têm um label verde, né? Ou seja, que pelo menos demonstre ter, né, uma iniciativa. Hoje você vê muitas empresas falando das opções de ESG, que seria olhar a parte ambiental, social e de governança. Né? E a gente tem discutido muito isso sob um ponto de vista de que não é só o label, não é só o rótulo, que, na verdade, vai fazer com que as pessoas olhem aquela empresa de uma forma melhor ou pior, mas tem ajudado essas empresas a terem um retorno financeiro maior, por causa do label. Agora, esse label, ele não vou entrar tantos em detalhes, mas ele ainda está meio... não está sendo levado com a seriedade, talvez porque não tem até, digamos, formas mais padronizadas para você informar realmente o que você está fazendo e como é que você está mensurando as reduções de emissões ou o que está realmente sendo realizado. Eu vejo também, Thalita, o seguinte ponto, né? A inovação tecnológica ela vai ser fundamental, né? Porque essas empresas, se elas tiverem que mudar seus processos, naturalmente eu acho que a questão da inovação ela vai ser importante. Agora, veja a inovação não só como uma questão que um setor privado, as empresas do setor privado vão ter que carregar nas costas sozinhas, até porque não o fazem atualmente, elas não investem na parte de pesquisa, ou não investem muito na parte de pesquisa, mas estão mais na parte de demonstração e depois disseminação, né? Então, eu vejo que a parceria com o setor privado, com o setor público, aliás, as parcerias público-privadas, fortaleceriam muito essa questão de como é que as empresas podem realmente, ou o setor privado, pode realmente contribuir. Eu vejo que uma responsabilidade grande também do setor público, né, dos governos em todos os níveis, na identificação dessas necessidades, aonde os investimentos deveriam ser feitos para produzir os maiores retornos possíveis na redução das emissões e no menor prazo possível, né? E superando essas barreiras que eu mencionei, financeira, institucional, muitas vezes são geofísicas, você não consegue fazer aquela implementação, você tem barreiras ambientais, sociais, enfim, as barreiras são diversas, mas a necessidade de entender que elas existem e a forma como elas podem ser abordadas para que realmente possa existir uma canalização, uma sinalização para o setor privado, de onde poderia investir de uma melhor forma e apoiando, assim, o governo e outras iniciativas nesse sentido. Muito obrigada, Thelma. Aproveitando essa colocação, Cristiano, da Thelma, sobre a necessidade de inovação, a gente coloca muito a responsabilidade das empresas, né, na maioria das vezes como forma onerosa e como custo, do combate às mudanças climáticas. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa oportunidade de inovação e essa oportunidade, talvez, comercial. Elas são enxergadas? Como que elas funcionam? Como você vê isso? Eu acho que sim, elas são
enxergadas, mas efetivamente eu acho que ela não tem sido utilizada, né? A inovação, normalmente as empresas determinam um percentual do seu faturamento, comparam entre os seus pares e traz esse volume de recurso para pesquisa e desenvolvimento que deveria ser, dependendo do setor que a empresa atua, deveria ser para a melhoria dos seus processos, a inovações tecnológicas para acessos a mercados e assim por diante, tá? Esse processo de inovação, não tenho dúvida que ele está instalado, tem grandes empresas e setores no mundo, e a indústria nos últimos 220, 230 anos tem trazido soluções que de uma forma ou de outra têm ajudado o próprio planeta, tá? O exemplo do próprio plástico que a gente já citou aqui, que foi tão importante na década de 60 e 70, hoje a gente já sente um efeito colateral dessa inovação. Então, portanto, toda a inovação, ou parte dessa inovação, que seja indústrias de aeronáutica, a agricultura, só para dar amplitude geral, constantemente podem trazer inovações. Agora, daí a direcionar recursos para mudar a sua matriz energética, tá? A gente tem visto soluções, mas a gente esbarra num contexto que eu gostaria de talvez trazer só para dar uma outra visão na discussão, que é padrão de consumo, tá? Eu arrisco a dizer que o que se produz hoje nas indústrias de todo o mundo e até o que se gera de energia em todo o mundo seria suficiente de uma forma, eu sei que eu vou esbarrar a utopia, mas de uma forma equalitária para todo o planeta, se não houvesse o desperdício. Então, o padrão de consumo nos grandes centros globais, ele é muito diferente de padrões de consumo nas periferias do mundo, tá? E isso são múltiplos, tá? Então, uma família de classe média no hemisfério norte, num país rico, comparado com uma família por exemplo, na África ou em alguns lugares da América Latina ou Ásia, certamente é um múltiplo de consumo, na qual uma boa parte disso, 30 ou mais por cento nessas regiões, talvez mais, vai para o desperdício. Então, eu acho que um outro foco dessa nossa conversa, além da inovação tecnológica, que de uma forma ou de outra, se a gente fizer num olhar histórico, aconteceu em vários setores da própria indústria, mas além disso, hoje, e aí eu remeto talvez à primeira fala do professor Carlos Nobre, o como se comunicar, né? Porque, de fato, a gente não tem sido efetivo em convencer que o padrão de consumo está inadequado, tá? Se nós tivéssemos uma conscientização sobre o padrão de consumo, talvez não precisasse extrapolar mais o uso de recursos naturais de forma inadequada, né? Então, acho que esse é um outro aspecto, que a indústria ela é parte do problema, mas o padrão de consumo, e aí entra no lado da comunicação, em como divulgar esse fato, ele é exacerbado. E tudo que você vê em relação ao padrão de consumo hoje, do que veio, por exemplo, da mídia social, que é tão positiva, tão espetacular para disseminação de conhecimento, divulgação de dados de forma homogênea no mundo, etc., tem trazido um forte apelo ao consumo. Então a gente está na direção errada no padrão de consumo também, né? Sim, muito obrigada. E aproveitando um pouco disso, no Brasil, a gente sabe que a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa são as mudanças de uso da terra, como a própria Thelma colocou, principalmente relacionadas ao desmatamento e à degradação florestal na Amazônia. Então, Carlos, o que pode ser feito em relação a isso? Quais as consequências e o que fazer para proteger a floresta amazônica? Então, também eu queria
aproveitar essa oportunidade para responder essa pergunta tecnicamente. Eu queria mencionar também que nós tivemos uma aluna de doutorado no INPE o ano passado, terminou o doutorado, e ela mostrou que a degradação florestal na Amazônia já está emitindo 50% das emissões de desmatamento. Isso é um dado novo e muito preocupante. E essa aluna de doutorado, que é doutora hoje, é a nossa moderadora Thalita. Então é muito importante, realmente, maiores emissões do Brasil são o uso da terra, que é o caso das florestas, dos países de florestas tropicais, diferente de Estados Unidos, e 70%, 80% das emissões de combustíveis no Brasil. Isso da terra, principalmente desmatamento, entre 45% e 50% das emissões vêm do desmatamento. Então, é muito importante também mencionar que a floresta amazônica ela está num risco muito grande de passar de um ponto de não retorno. O que nós queremos dizer? Todo o sul da Amazônia, desde praticamente os Andes até o Oceano Atlântico, 2 milhões de quilômetros quadrados, elas já mostram sinais claros de estar muito perto desse ponto de degradação da floresta. É uma floresta que vai se tornando um ecossistema degradado, do céu aberto, com poucas árvores e com pouco carbono. A Amazônia armazena entre 150 bilhões e 200 bilhões de toneladas de carbono nas árvores, no solo. E se nós passarmos esse ponto de não retorno, e se toda essa região do sul da Amazônia e até o centro da Amazônia se tornarem esse ecossistema degradado, nós vamos lançar 300 bilhões de toneladas, no mínimo, de gás carbônico para a atmosfera, tornando impossível atender o Acordo de Paris. O Acordo de Paris tem lá o limite, e o IPCC, o Grupo de Trabalho 3, colocou isso com muita clareza. Nós não podemos emitir mais de 400 bilhões de toneladas de gás carbônico até o equilíbrio climático, para não passar de 1,5 graus. Então, só perder a Amazônia, perder esse sul e o centro da Amazônia, nós vamos não atingir os objetivos do Acordo de Paris. E vamos perder a maior floresta com biodiversidade do mundo, com enorme impacto, inclusive no clima da Amazônia, no clima de outras partes do Brasil. A reciclagem de vapor d'água vai diminuir muito, as chuvas vão diminuir, a temperatura vai crescer, e até a exportação de vapor d'água da Amazônia ao sul da Amazônia, que alimenta os sistemas de chuva, também vai diminuir, prejudicando muito, inclusive, a agricultura, o agronegócio brasileiro. Então, a ciência mostra isso com muita clareza. Então, o que tem que ser feito para proteger a Amazônia? Olha, como nós temos dito isso há muito tempo, nós temos que zerar o desmatamento, zerar a degradação, que a Thalita estudou tão bem no doutorado dela, e zerar o uso do fogo, que é um elemento, um vetor muito importante do aumento dessa degradação. E nós temos que combater as mudanças climáticas, porque mesmo com 1,5 graus, nós vamos ter uma frequência muito maior de secas na Amazônia. Nós estamos tendo, com 1,1 graus, nós já estamos tendo 2 secas por década, 2005, 2010, 2015, 2016, 2020. Então, o risco é muito grande para a Amazônia. Então, nós temos que não passar de 1,5 graus e zerar o desmatamento, degradação, fogo, e aí sim, passar para a grande solução, que eu acho que o setor privado tem um papel muito importante, que é a restauração florestal. Nós temos que pegar essa zona imensa do sul da Amazônia, desde os Andes até o Atlântico, 2 milhões de quilômetros quadrados, e aí talvez restaurar, reflorestar, regenerar 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, esse arco que nós chamamos, nós, Thelma e eu e Thalita, que somos do INPE, sempre criamos o termo arco do desmatamento. Nós temos que transformar esse arco no arco da restauração florestal, do reflorestamento. Essa é a solução. O setor privado tem um papel muito importante. Por quê? Porque 1 hectare de floresta secundária crescendo, recrescendo, regenerando na Amazônia, retira entre 10, 12 e 15 toneladas de gás carbônico por ano da atmosfera, isso por 25, 30 anos. Então, enorme serviço ecossistêmico, com o mercado de carbono, agora que é o Acordo de Paris, ele está regulamentando, e certamente a COP27 no Egito vai bater o martelo, eu espero,
sobre um marco legal para criar um grande mercado de carbono, isso tem um potencial econômico gigantesco e o setor privado tem um enorme potencial, principalmente o da agricultura, de se beneficiar desse mercado de carbono para salvar a Amazônia. Muito obrigada, Carlos. E a gente está caminhando para o final desse nosso debate. E eu queria, então, que vocês três deixassem uma mensagem para a gente, falando um pouco dessa necessidade de articulação e de integração entre os diferentes governos, diferentes setores da economia e da sociedade como um todo, para que a gente possa, de fato, reduzir as emissões, combater as mudanças climáticas. Professora Thelma, talvez. Professora Thelma? Começa? Tá bom. Por favor. De fato, a importância disso é até reconhecida no próprio Acordo de Paris, né? Quando ele fala da necessidade do engajamento dos governos em todos os seus níveis, mas de todos os atores também. Quando a gente fala de diferentes atores, a gente está falando do setor privado, a gente está falando da sociedade civil, a gente está falando dos povos indígenas. O IPCC ele fala muito da questão de governança climática, né? Ou seja, realmente ter uma discussão inclusiva para que não somente os aspectos de mitigação possam ser implementados com uma maior eficácia e eficiência, mas também a questão de adaptação, que nós falamos muito pouco, mas os investimentos têm sido muito pequenos para a parte de adaptação. Mas o relatório de adaptação e impactos do IPCC e vulnerabilidade, ele já aponta que com o aquecimento que a gente tem hoje, causado pelo ser humano, ou seja, essa elevação de 1,1 que nós estamos hoje, é associada à contribuição humana, ela já está nos levando aí à necessidade de adaptação por conta dos impactos que já estão afetando, né? Ou seja, diferentes regiões do mundo. Eu diria que o IPCC diz que são todas as regiões do mundo, de uma forma ou outra, e principalmente para as comunidades e pessoas mais vulneráveis, né? A gente fala muito da questão de gênero, da questão dos idosos, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, enfim, essa camada social sendo muito impactada por diferenças, né? Na forma em como essa questão de adaptação mesmo ela é tratada. Bom, então, a gente fala dessas parcerias, é inevitável. O IPCC, ele tem, inclusive, um capítulo na parte de mitigação que é devotado à parte de cooperação internacional. Tradicionalmente, a gente tinha muito dessa questão de financiamento climático, como a gente chama, de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Esse fluxo financeiro não chega nem a uma partezinha pequena daquilo que realmente hoje a gente entende ser necessário para tratar tanto a parte de mitigação quanto a adaptação, que chega aí na casa de trilhões de dólares por ano, né? Então, e por aí a gente vê que com essa quantidade de recursos necessários, o fluxo financeiro necessário, não tem como. Se a gente não fizer essas parcerias com o setor privado, se não fizer a parceria através de cooperação internacional, não tem como a gente poder chegar perto daquilo que a gente está querendo chegar, que seria toda essa redução de emissões extremamente significativa, ambiciosa, profunda, sustentada em todos os setores. A gente fala no IPCC da transformação em todas as áreas da sociedade, incluindo, como o Cristiano falou, Cristiano, essa parte da demanda, ela é extremamente importante. A gente tem, inclusive, uma parte muito significativa dos relatórios do IPCC falando da contribuição que a questão da demanda pode ter. Ou seja, eu acredito que isso vai se tornar realmente algo que vai sendo internalizado por todos. Mas não adianta só aquela demanda pessoal, você precisa ter aquela mudança sistêmica, estrutural em todas as áreas, seja ela transporte, energia. Eu acho que isso é o combinado, que nem eu digo, né? Que na verdade é a única maneira da gente conseguir chegar nessa redução tão profunda que nos leve a 1,5. Muito obrigada, Thelma. Carlos? Eu só queria complementar muito rapidamente a sua pergunta. Eu queria colocar o grande desafio do Brasil. Quer dizer, pode parecer um grande desafio, né? Nós temos aí, como já mencionado, 70%, 75% das nossas emissões são usos da terra, é o desmatamento,
perto de 50% das emissões, principalmente da Amazônia e do Cerrado, e também emissões da agricultura, cerca de 28% das nossas emissões, principalmente da pecuária. Então, esse é um desafio. Outros países, o grande desafio é a mudança do sistema energético. O do Brasil é o uso da terra. Por outro lado, o Brasil pode, se desejar, se tornar o primeiro grande país a zerar suas emissões. Por quê? Porque os outros países que dependem da transição do setor energético, nós estamos vendo uma transição ainda lenta. Alguns países europeus mais rápido, mas China, Estados Unidos, muito mais lento, ainda com o aumento das emissões, e Índia também, com o aumento das emissões. O Brasil, como tem uma matriz energética mais limpa e tem um enorme potencial também de energias renováveis, o Brasil pode atacar e zerar os desmatamentos, que é totalmente possível. E aí tem uma ação governamental, porque acima de 95% dos desmatamentos na Amazônia, acima de 80% do Cerrado são ilegais, então tem que ter um papel, uma política efetiva, como nós tivemos 10 anos atrás, quando reduzimos o desmatamento na Amazônia ao menor nível histórico, com efetiva política de fiscalização, de combater o crime organizado na Amazônia, no Cerrado, principalmente na Amazônia. Então, nós podemos ter políticas governamentais efetivas. 600 mil quilômetros quadrados na Amazônia são áreas devolutas, áreas públicas, podem se tornar unidades de conservação, demarcação de territórios indígenas ainda a serem feitos. E aí, transformar nossa agricultura numa agricultura produtiva, numa agricultura do século XXI, numa agricultura totalmente factível. A Embrapa já desenvolveu, a Embrapa e universidades, inúmeros sistemas agrícolas com emissão zero. Ao contrário, emissões negativas, o solo absorvendo, chamada agricultura regenerativa. É impossível fazer isso? Não, não é impossível. Por quê? Porque essa agricultura regenerativa, ela é muito mais lucrativa e produtiva. Ela traz um benefício econômico para o país. Então, ao contrário, vamos dizer assim, o Brasil está sendo um dos países com altos níveis de emissão, aumentando nos últimos anos pelo desmatamento, degradação, mas o Brasil, se desejar, pode ser o primeiro grande país do mundo a atingir emissão líquida zero. Pode ser muito antes de 2050. Talvez em 2040, no máximo 2045, a gente terá já uma agricultura totalmente regenerativa e zero desmatamento. Com isso, nós seremos o primeiro país com emissões líquidas. Zero. Obrigada, Carlos. Cristiano? Então, eu vejo que eu gosto dessa temática da governança que foi trazida pela professora Thelma. Eu acho que tudo gira muito em cima da governança, uma vez que nós somos consumidos pelos temas cosméticos do dia a dia, né? Isso é o que alimenta a todos nós. E esses temas cosméticos, eles colocam eles deixam a comunidade míope sobre os temas, né? Então, estamos aí discutindo eleição e assim por diante. Isso tem uma ligação direta com o futuro do país, verdade, mas a gente tem os grandes temas estruturais do país e do mundo, como, por exemplo, meio ambiente, equidade social, etc., que eles vão ficando à margem, porque por mais que eles sejam prioritários, os temas cosméticos acabam consumindo a gente. Então, acho que a governança, fazer com que temas como, por exemplo, o meio ambiente, clima, para ficar dentro do contexto, seja um tema de fato que não se perca no tempo. Eu queria trazer aqui o que muitas vezes é subestimado pelo próprio ator, que é o governo, né? Os governos, eles subestimam o poder que tem na mão deles, eles acabam de novo sendo consumidos pelas questões cosméticas, e ele esquece o poder que ele tem na mão do direcionamento de uma política pública, né? No direcionamento de uma comunidade, né? A gente poderia trazer, só para fazer um paralelo, com educação na Coreia do Sul, né? Então, assim, fazendo um paralelo, se um governo, de fato, enxergar isso como um potencial, como uma oportunidade, como um ganho para a sociedade como um todo, e ele colocar a diretriz, o setor privado é indiscutível que vai atrás e vai fazer o que tem que fazer. É muito difícil, e aí vem o que eu falo de que o próprio governo subestima ele mesmo, é muito difícil o setor privado liderar. É muito difícil a comunidade
liderar sem a regulamentação, sem o poder da política pública, né? Então, o meu apelo sempre é para que a gente, talvez de alguma forma, como comunidade, consiga olhar para a governança, colocando os governos com políticas públicas adequadas no longo prazo, que aí sim pode gerar ganho para todos nós, né? Muito bom. Eu gostaria, então, de agradecer imensamente, Thelma, Carlos, Cristiano, muito obrigada a vocês três. Acho que a gente teve uma excelente oportunidade de discussão, de debate. E gostaria também de agradecer a todos vocês que estiveram conosco e convidá-los para assistir o nosso próximo painel, que é sobre investimento de impacto com moderação, do Rodrigo Caetano. Muito obrigada.